Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar durante as minhas primeiras leituras do mês de novembro. E duas dessas leituras eu já iniciei para me ter um tom do que me aguarda nesses livros, e um deles já faz tempo que eu estava querendo ler, que é A Pista Negra, e eu já li aproximadamente umas 50 páginas e gostei desse início. Aqui a gente vai acompanhar a história de um crime de um corpo que apareceu em uma pista de neve. Aliás, uma pista de esqui em Champoluc, nos Alpes italianos. E aí o Rocco Schiavone, que é um investigador, alguma coisa aqui da polícia, tem um nome aqui, mas agora eu esqueci. Ele é chamado para investigar esse crime. E assim, uma das coisas que eu já sabia que talvez me incomodasse um pouco é porque geralmente esses livros de italianos, os personagens têm um jeito muito bronco, muito bruto, palavras muito grossas. Isso acaba me incomodando, mas acaba também que a história, por ser interessante, compensa. E como é um livro de bolso, na verdade esse é um livro bem curtinho, apesar de não aparentar. Ele aqui consta que tem 286 páginas, mas com certeza ele teria bem menos em uma edição normal. Então eu já estou prevendo que será uma leitura bem rápida. E ele não é dividido por capítulos, mas por dia. E o primeiro dia eu finalizo na página 52, e aí já vamos começar o segundo dia a partir da página 53. Então eu li esse tantinho aqui. E o segundo que eu vou ler aqui com vocês é Sherlock Holmes, o volume 3. E eu já li o primeiro conto e comecei o segundo, mas ainda não finalizei. E esse primeiro conto até me emocionou, não estava esperando. Porque aqui é onde temos a volta de Sherlock Holmes, porque no livro anterior, para quem não sabe, e eu acho que isso não é spoiler porque essa história é bem antiga, esperando que não seja, Sherlock Holmes havia morrido. O autor tinha decidido por permitir que seu personagem morresse, mas por conta da insistência dos fãs, ele retornou com o personagem, e aqui é onde começa esse retorno, e onde o Watson também volta a morar com Sherlock Holmes, e onde há também, não sei se eu posso chamar de uma inconsistência nessa história, mas uma falta de informação. Porque até os livros passados, a partir de... eu esqueci qual é a história que isso acontece. O Watson se casa, se muda para sua nova casa, abre uma clínica e passa a conviver com sua esposa. E já aqui no retorno de Sherlock Holmes, ele vem dessa clínica e passa a morar de volta na Back Street com o Sherlock Holmes. Mas não explica o que houve com sua esposa. E pelo que eu fui pesquisar também, há uma breve menção mais pra frente, mas também não explica nada. E também eu já ouvi falar que o autor acaba não sendo muito cronológico nas histórias do Sherlock Holmes. E eu quero também mencionar aqui pra vocês outro livro que eu estou lendo, já li 70 páginas, que é O Iluminado, do Stephen King. Mas eu não pretendo falar muito desse livro nesse vlog aqui, porque eu estou gravando um vlog exclusivo para ele. Mas eu estou gostando, e olha só esse marcador que eu ganhei do meu esposo, que são umas garras de monstro saindo do livro. Eu achei muito legal. E eu acho que dá pra perceber aqui que eu já li esse tantinho. E agora também eu vou falar pra vocês o que eu pretendo ler no Kindle. E são livros que foram lançados agora, tanto no final de outubro como nesse início de novembro. Um é O Vale de Winterset, eu acho que é assim que pronuncia, e eu só vou ler esse trechinho aqui pra vocês que diz assim: entre reviravoltas chocantes, criaturas assustadoras e verdades ocultas, eles são lançados a uma caçada mortal. É o dia da cevada e você está convidado. Como se sobrevive? Você corre. E o segundo que eu quero ler aqui nesse vlog junto com vocês é Lady Macbeth, que é a releitura de uma das tragédias mais famosas do Shakespeare. Nunca li nada desse autor, mas ainda tenho vontade. E aqui nesse livro, a autora Ava Reid vai transformar a icônica vilã Lady Macbeth em uma protagonista de sua própria história, uma fantasia histórica recheada de intrigas políticas, magia e romance envolvente. E eu já vou aproveitar a deixa para mostrar para vocês um livro que chegou aqui hoje de manhã, que é O Crime do Padre Amaro, nessa edição de bolso. E essas edições estão sendo lançadas pela Martin Claret. Esse já é o terceiro que eu tenho nessa edição. E é um livro de bolso muito fofinho, capa dura, e ainda vem com fitilho. Ai, que bonitinho. Esse aqui vem na cor azul. Os outros dois que eu tenho é na cor preta.
E essa edição tem 600 páginas, é uma edição muito bonitinha que dá vontade logo da gente começar a ler. Mas eu não pretendia nem comprar esse livro por agora. Só que eu fui comprar um protetor solar e eu vi que o preço dele estava bom para essa edição e resolvi adquirir logo ela. Eu quero muito comprar todos do Essa de Queiroz nessa coleção. Eu vi que também a Martin Clareta está lançando livros de outros autores, também nesse estilo aqui. Inicialmente eu não pretendo ler ele nesse vlog, talvez nem esse ano ainda, talvez eu deixe para ler ele o ano que vem. E foi isso, gente. Agora eu vou começar de fato as leituras. Aliás, continuar as duas que eu já iniciei e começar as próximas. Voltei para fazer a primeira atualização de leitura e vou começar pelo livro que eu já terminei, que é O Iluminado do Stephen King. Infelizmente, gente, eu não gostei desse livro. O vlog de leitura dele já está no ar, é um vlog sem spoilers, e eu não consigo explicar exatamente o porquê que eu não gostei desse livro. Eu comecei bem empolgada, eu estava super empolgada com essa leitura, com esse livro em específico do Stephen King, mas, assim, o começo da leitura eu estava gostando, estava tudo bem tranquilo. Mas em dado momento, eu simplesmente não me importava mais com o que estava acontecendo aqui, com os personagens, com essa história. Nossa, eu me irritei, assim, eu fiquei realmente com raiva dessa história. Eu não sei ainda se futuramente eu vou querer reler esse livro, mas talvez eu tente, assim, porque eu queria gostar, queria ter gostado, amado esse livro, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Agora vamos falar da Pista Negra. Eu avancei mais um pouco nessa leitura, cheguei até a página 124, praticamente metade do livro, falta bem pouco agora para terminar. E desde a última vez que eu falei com vocês, aconteceram algumas coisas aqui, já foi descoberto quem é essa pessoa que foi encontrada na neve. Só não se descobriu ainda o motivo do crime, quem foi a pessoa que tirou a vida desse outro e quais as circunstâncias e tudo mais. E a parte que eu estudo da leitura ainda é das investigações. E como eu já falei, assim, esse personagem, esse Rocco Schiavone, está me irritando, me incomodando, a maneira que ele fala, as piadinhas, a maneira que ele trata ali as pessoas ao seu redor. Que homem chato. É a única coisa que está atrapalhando essa leitura. E com relação ao volume 3 de Sherlock Holmes, já li quase 200 páginas. E esses contos até agora são os que eu menos estou gostando dos outros volumes que eu tenho aqui do Sherlock Holmes. Apesar que eu gostei de um que eu gravei aqui pra vocês, que é eu acho que se chama Homenzinhos Dançantes ou algo assim, e eu achei interessante, mas vamos ver o que é que eu vou achar dos próximos. Quanto à leitura que eu estou fazendo do Kindle, eu comecei Lady Macbeth. E assim, eu tenho certeza que eu estaria mais por dentro dessa história se eu tivesse lido o original do Shakespeare. Mas aqui eu já li, eu acho que 20 ou foi 22%. E aqui tudo que eu sei é que a gente está acompanhando essa personagem, que é uma menina de 17 anos, que foi dada por seu pai em casamento para um guerreiro escocês.
E também tem uma lenda em torno dela, porque ela é uma menina muito loira, o cabelo dela é praticamente branco e os seus olhos são negros, como a noite, muito preto, pelo que dizem aqui. E se criou uma lenda em torno dela, dela ter sido amaldiçoada por uma bruxa, e o seu pai permitiu que isso crescesse para ser usado em benefício próprio dele. E aqui estamos acompanhando a chegada dela nessa nova vida e tudo mais que está acontecendo ali. E eu achei triste, né, a maneira que ela está sendo tratada nessa história, assim, tratada como um objeto, como algo a ser trocado, e exatamente como era naquela época. Então, assim, sei bem pouco, e sim, e ela aparenta ser uma jovem inteligente, já tá começando a fazer algumas tramas ali. Por enquanto é isso que eu tenho para dizer dessa leitura. O meu plano de leitura para hoje é avançar mais nessa leitura. Ler mais alguns contos do terceiro volume de Sherlock Holmes, nem que seja só um, mas o que eu vou priorizar mesmo é finalizar esse livro aqui, tendo em vista que ele é um livro mais curto, eu acredito que eu vá conseguir, e depois eu trago para vocês o que eu achei sobre o final da história. Terminei A Pista Negra e devo dizer que, infelizmente, eu não pretendo continuar os outros livros desse autor, que tem mais livros dessa série aqui, porque não tem como mais eu suportar nenhum livro com esse personagem aqui. Ele é simplesmente um homem muito ignorante, bruto mesmo. E tudo bem que avisa até na descrição dos livros dele. E também a forma que ele se refere às mulheres me incomodou, a maneira como eu já falei que ele trata os seus funcionários e as pessoas que estão ali ao seu redor. Então, assim, não pretendo continuar, infelizmente, esses livros. E também, já por conta desse personagem ser assim, eu acredito que atrapalhou um pouco pra mim a experiência com esse livro aqui, que eu tava achando muito interessante. Mas quando foi chegando para o final do livro, eu já não suportava mais esse personagem. Então, infelizmente, não foi uma experiência de leitura melhor por conta disso. Mas ainda assim foi um livro interessante, o final também foi legalzinho. E outra que também esse personagem aqui tem um caráter um tanto duvidoso. Então, não pretendo não continuar lendo os outros livros. E eu também terminei a leitura da parte dos contos de o terceiro volume de Sherlock Holmes. Li bastante, li 300 páginas e eu estou muito contente de ter lido tanto, avançado tanto nessa leitura. Agora fica faltando só um romance, que é O Vale do Medo, mas que eu só vou ler com vocês em um próximo vídeo. E como eu falei, eu mantenho a minha opinião de que esses contos aqui foram os menos interessantes até agora. Eu sinto como se o autor não tivesse tanto interessado em contar essas histórias, não tivesse aquele mesmo apreço dos outros livros. Pode ser também uma impressão, ou não. Mas acabaram que foram os menos interessantes, mas ainda assim foram contos rápidos. E sempre é, né? Leitura de contos é uma leitura mais rápida, dinâmica, então valeu a leitura. Também terminei a leitura de Lady Macbeth. E assim, a única coisa que eu não gostei desse livro foi o final, porque eu achei ele muito corrido. Foi justamente quando as coisas ficaram mais interessantes que o livro acabou. E eu queria saber mais desses personagens. Eu queria. Esse livro aqui, ele merecia ter pelo menos umas 600 páginas pra ter me entregado mais do que eu gostaria. Teve algumas partes que eu achei que também demorou, numas partes que não eram tão interessantes. E quando finalmente chegou naquela parte mais legal da história, pronto, finalizou o livro. Fiquei triste, mas eu gostei da leitura desse livro. E a parte da fantasia desse livro também eu queria mais, eu queria saber mais, mas tudo bem. Foi uma leitura rápida, gostosinha de se fazer. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu decidi finalizar esse vídeo por aqui. E tinha outro que eu queria ler com vocês, que eu até já esqueci o nome, que era o Vale de Alguma Coisa. Mas eu vou deixar a leitura desse livro para outro vídeo. Eu espero te encontrar no próximo vídeo.